Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre oração subordinada, período composto por subordinação. A gente já conversou sobre orações coordenadas, sobre período composto por coordenação. Falamos que esse período composto por coordenação tem esse nome porque ele é composto por orações coordenadas, e coordenadas significa orações independentes que conseguem ser entendidas sozinhas. Agora, nas orações subordinadas, a gente vai tratar de orações não dependentes, né? Então, são orações dependentes. Elas precisam da outra oração para serem compreendidas, para serem entendidas. Existem três tipos de orações subordinadas: as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adverbiais e as orações subordinadas adjetivas. Mas hoje a gente vai falar só sobre as orações subordinadas substantivas, que são as orações subordinadas que exercem função sintática dentro de um período. Como assim elas exercem função sintática? Elas exercem função de elementos sintáticos. Então, quais são esses elementos sintáticos que elas vão exercer a função? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal e aposto. Quando as orações subordinadas, elas exercem a função, então, desses elementos sintáticos e são chamadas de orações subordinadas substantivas, elas vão receber um nome especial para cada elemento sintático que ela vai fazer a função. Então, quando ela fizer a função de sujeito, ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva subjetiva. Quando ela exercer a função de objeto direto, ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva objetiva direta. Quando ela exercer a função de objeto indireto, ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva objetiva indireta. Quando ela exercer a função de predicativo do sujeito, ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva predicativa. Só. E quando ela exercer a função de complemento nominal, ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva completiva nominal. E para encerrar, quando ela exercer a função de aposto, ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva apositiva. Então, para a gente conseguir compreender como é que a gente vai classificar essas orações, a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos que eu vou colocar aqui para vocês. Bom, gente, a gente vai começar então com a oração subordinada substantiva subjetiva. Mas antes da gente começar, eu quero mostrar algumas coisas para vocês que vão ajudar a gente a entender essa explicação de classificação das orações subordinadas substantivas. A nossa frase virá aqui em preto, então é essa frase que a gente vai utilizar para trabalhar, tá? A oração subordinada substantiva subjetiva. Todos os verbos estarão grifados, estarão sublinhados, para a gente saber quantos verbos tem em cada frase e lembrar que a quantidade de verbos em cada frase é igual à quantidade de orações em cada frase, em cada período. A oração subordinada substantiva, ela vai aparecer em vermelho. Então, ela vai começar aqui, ó, em vermelho, para a gente ver exatamente onde separa a oração principal, em preto, e a oração substantiva, em vermelho. E a conjunção integrante, que é o nome da conjunção que inicia a oração subordinada substantiva, a conjunção integrante que é a mais utilizada, em 90%, adoro essas estatísticas que eu mesma invento, 90% dos casos a gente vai encontrar um que e às vezes a gente vai encontrar a conjunção C. Mas na maioria dos casos, agora sem brincadeira de estatísticas, mas na maioria dos casos a conjunção que é a conjunção que a gente vai encontrar aí iniciando a oração subordinada substantiva e o nome dela é conjunção integrante. Então vamos lá. A oração subordinada substantiva subjetiva, ela é a oração que faz o papel do sujeito. A subjetiva, como eu falei no vídeo um pouquinho tempo atrás, ela é a que faz o papel do sujeito. Muito fácil da gente conseguir identificar e classificar. O segredo, ele vai estar na oração principal. Para a gente conseguir classificar as orações substantivas que vêm aqui, ó, na sequência, a gente vai ter que sempre olhar para a oração principal. Então, a oração principal aqui, ó, é necessário, é essa que está em preto. Como eu descubro que essa aqui em vermelho, ela é uma subjetiva
olhando para essa daqui. Parece uma loucura, né? Mas não é. Você vai procurar um sujeito aqui, ó, na oração em preto. São duas orações, então só na oração em preto você procura um sujeito. Como que a gente acha o sujeito? O sujeito a gente acha perguntando para o verbo assim, ó, quem? O nosso verbo é. Então eu olho para ele e falo assim, quem é necessário? Tem alguma resposta para mim aqui, ó? Só na primeira oração? Não tem. Se eu não consigo encontrar o sujeito aqui, quer dizer, então, que essa oração está fazendo o papel de sujeito. Já que não tem sujeito aqui, essa oração está fazendo o papel de sujeito. Se ela faz o papel de sujeito, logo ela é uma oração subjetiva. Uma oração subordinada substantiva subjetiva. A próxima oração que a gente vai falar é a oração subordinada substantiva objetiva direta. A objetiva direta, ela exerce função de objeto direto. O objeto é aquela coisa que completa o sentido do verbo na sintaxe. E a gente tem objeto direto e indireto. E aí aqui a gente vai falar da oração que exerce o papel do objeto direto. Vamos lembrar que o objeto ele completa o sentido do verbo, certo? Então, falei para vocês que o segredo para a gente descobrir o que qual é a classificação dessa oração, é sempre olhar a primeira oração. Então, a primeira oração, quando ela acabar, a última palavrinha dela for um verbo, quer dizer que o que vem na frente dela vai ser um complemento verbal. E aí eu tenho duas possibilidades, ou objeto direto, que é esse caso, ou objeto indireto. Como é que eu vou saber se ela vai ser objeto direto ou objeto indireto, objetiva direta ou objetiva indireta, lá na nossa classificação de orações subordinadas? A gente vai saber da seguinte maneira. Para ser objeto direto, o complemento, que no caso aqui é a nossa oração, ele tem que estar ligado ao verbo sem nenhuma preposição aqui no meio. Estão vendo aqui, ó? Entre o verbo que encerra a primeira oração e a conjunção que inicia a segunda oração, não tem nenhuma preposição. Então, quando a primeira oração acabar em verbo e na sequência já começar o quê? Que é conjunção integrante, e o resto da oração subordinada substantiva, eu sei que essa minha oração, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque ela completou o sentido do verbo e não tem nenhuma preposição aqui entre a primeira oração e a segunda oração. Aí, nesse segundo caso, a gente tem a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Ela é objetiva indireta, primeiro objetiva porque ela exerce papel de objeto, então o objeto completa o sentido de um verbo, só que ela é objetiva indireta, quer dizer que entre o verbo e a oração subordinada vai ter uma preposição ali, ligando uma coisa na outra. Se aparece essa preposição, quer dizer então que a oração está fazendo o papel do objeto indireto, logo ela vai ser uma objetiva indireta. Então, ó, o segredo sempre vai estar na primeira oração. Você olha para a primeira oração, se ela acabar com um verbo, que aqui é o verbo necessitar, acabou com o verbo, eu sei que o que vem na frente só pode ser um complemento verbal, ou objeto direto ou objeto indireto. Porém, se entre a nossa conjunção integrante e a última palavrinha aqui, que é o verbo da oração principal, tiver uma preposição, que é essa nossa amiga aqui, ó, de, que é a palavrinha de, então já não vai direto, ó, vocês percebem que não vai do verbo direto para o complemento, tem uma preposição aqui no meio que está impedindo delas estarem grudadinhas uma na outra, que está ligando uma coisa na outra. Isso quer dizer, então, que ela está exercendo, essa oração aqui em vermelho, está exercendo o papel de objeto indireto, porque a preposição aparece. Logo, a oração em vermelho vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. O próximo caso é da oração subordinada substantiva predicativa. Predicativa porque ela exerce função do predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É aquele cara que é a característica do sujeito numa oração, certo? Só que aqui, a oração subordinada que vai fazer o papel de característica, não vai ser só uma única palavra que vai fazer o papel de característica do sujeito, vai ser uma oração inteira que vai fazer o papel de característica do sujeito. Fácil de identificar. Por quê? Porque toda vez, então, o segredo está lá na oração principal, que é em preto aqui. Toda vez que a oração principal acabar, ela foi encerrada com um verbo de ligação,
ser, estar, ficar, permanecer e várias outras situações de verbo de ligação, que ele vai se modificando aí conforme a situação da frase. Sempre que ela for encerrada com um verbo de ligação, significa que a oração subordinada que vem depois desse verbo de ligação é uma oração predicativa. Então, aqui eu tenho nossa vontade é. E acabou o pretinho aqui, ó, acabou no é, que é o verbo de ligação. Tudo que vem depois do verbo de ligação nas nossas orações subordinadas substantivas serão orações subordinadas substantivas predicativas. Então, essa oração, assim, ó, que você venha, é a característica da nossa vontade, que no caso é o sujeito aqui desse período. Depois a gente tem a oração subordinada substantiva completiva nominal. Ela vai exercer a função sintática de complemento nominal. Se o complemento verbal completa o sentido de um verbo, o complemento nominal, ele completa o sentido de um nome. O que vai ser um nome aqui pra gente? Ou um substantivo abstrato, ou um adjetivo, ou um advérbio, tá? Então, aqui, ó, oração em preto, temos necessidade. Oração em vermelho, de que você venha. A última palavra da oração principal, aqui em preto, é necessidade. Necessidade não é verbo, então não confundam necessidade com verbo. Aí você vai olhar que tem uma preposição aqui e falar, ah, tá bom, a objetiva é indireta porque tem preposição. Não, porque a objetiva indireta, ela completa o sentido de um verbo, e necessidade não é verbo, necessidade é um nome, é um substantivo, é o nome que a gente dá para querer algo, precisar de algo, sentir falta de algo. Então, necessidade substantivo abstrato, não dá para desenhar necessidade. Necessidade substantivo abstrato. Aí eu tenho aqui, ó, necessidade. O que completou o sentido dessa palavra? De que você venha. Então, se completa o sentido de um nome, nesse caso aqui um substantivo, completou o sentido de um nome, eu tenho uma oração subordinada completiva nominal. E para a gente encerrar, por último, mas não menos importante, a mais legal, porque é a mais fácil de todas. A oração subordinada substantiva apositiva, que exerce função de aposto. Aposto é aquele termo, aquela coisinha ali na análise sintática que vai explicar, enumerar ou resumir um termo anterior a ele. Só que aqui na nossa oração subordinada substantiva positiva, é muito mais fácil a gente pensar no aposto como uma oração que vem depois dos dois pontos. Então, se aparecer depois dos dois pontos, a gente vai dizer que essa oração é subordinada substantiva positiva. Então, ó, olhou os dois pontos aqui, o que vem depois, começou com a conjunção integrante que eu esqueci de colocar aqui, ó, o círculo azul. Começou com a conjunção integrante que, tudo que vem depois aqui, ó, dos dois pontos, vai ser uma oração subordinada substantiva apositiva. Bom, gente, é isso aí sobre oração subordinada substantiva. Essa é a matéria mais complicada da gramática da língua portuguesa. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Tô gravando essa selfie aqui porque esqueci de gravar a nossa despedida do vídeo. E a gente se vê em breve. Fiquem em casa, se cuidem das pessoas que vocês gostam. Tô fofa hoje nesse encerramento, né? Um beijo!